Livro de Provérbios, capítulo 1, versículo 1. Amém? Glória a Jesus pela sua bondade, pelo seu amor, pela sua infinita graça e misericórdia para com todos nós que estamos aqui na sua presença, na sua casa, para adorarmos a Deus. Livro de Provérbios 1, vamos ler até o versículo 7. Amém? Estes são os provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Ajudarão a dar prudência aos inexperientes e conhecimento e bom senso aos jovens. Se o sábio lhes der ouvidos, aumentará o seu conhecimento. E quem tem discernimento obterá orientação para compreender provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Sente, queridos, em nome de Jesus. Estamos hoje, então, iniciando uma série de mensagens sobre o livro de Provérbios. Provavelmente nós não vamos discorrer versículo a versículo do livro de Provérbios, mas Deus tem colocado no meu coração de ministrar sobre esse livro que durante muito tempo foi considerado apenas um livro poético, com poemas, com palavras de Salomão. Mas, na atual conjectura, trazendo para o nosso contexto de vida, o livro de Provérbios tem muito a nos ensinar. Amém? Muito a nos ensinar. Porque nós vivemos em dias, em tempos em que nunca se precisou tanto buscar sabedoria. Amém? Porque os dias são maus, são dias difíceis sobre a face da terra. O apóstolo Paulo, ele falando a Timóteo, ele diz assim: saiba, porém, que virá tempos difíceis. No original, esse tempo difícil é perigosos, assustadores. Porque hoje as pessoas, ou algumas delas, agem, parece que sem nenhuma sabedoria. Tomam decisões, fazem coisas que dá na sua telha, na sua cabeça, sem nem sequer saber ou querer saber da consequência dos seus atos. E quando Salomão ele escreve o livro de Provérbios, ele escreve já, Salomão não está velho ainda, mas ele já está passando da meia-idade. Eclesiastes ele escreve já no final da sua vida, mas Provérbios, até porque Provérbios ele foi, a Bíblia vai dizer que Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios.
Então não está tudo aqui. Então Provérbios ele foi sendo montado como um livro ao longo de anos. Foi sendo compilado os provérbios de Salomão e colocado dentro desse livro. E Salomão, ao longo da sua vida, ele foi identificando algumas coisas. Ele foi entendendo, compreendendo algumas coisas. E eu sempre pensei que Salomão, quando ele, lá no livro de Reis, se não me falha a memória, quando ele pede sabedoria para Deus, aos seus 13 anos de idade, quando ele assume o trono, com 13 anos de idade, ele não tem capacidade de reinar, ele não tem capacidade de governar. Então Deus aparece para ele em um sonho e faz a célebre pergunta, né? O que tu quer? Eu disse outro dia, né? Já pensou se Deus chegasse para nós e fizesse essa pergunta? O que você ia dizer? Pergunta para o seu irmão, o que você ia pedir? Alguns, se fosse semana passada, ia pedir os números da mega acumulada. Mas Salomão, ele não pede riqueza, ele não pede vitória sobre os seus inimigos, mas ele pede para Deus sabedoria. Então, e a Bíblia diz que Deus dá, e diz que Salomão seria tão sábio como ninguém foi e ninguém seria, né? E ao longo do tempo nós vamos ver isso sendo demonstrado na vida de Salomão. Mas ao mesmo tempo, Salomão ele recebe essa graça de Deus, essa sabedoria de Deus, mas ao longo do tempo ele vai aprendendo. Amém? E a primeira coisa que eu aprendo com Salomão e com Provérbios é que a sabedoria, ela nunca bate no teto. O que isso significa? Que por mais sabedoria que você tenha, ou que você busque, sempre há espaço para você saber mais, para você aprender mais. E no texto que nós lemos, até vai dizer isso. Se o sábio lhes der ouvidos, ele aumentará o seu conhecimento. Amém? Só que, irmãos, como eu disse, nós estamos vivendo num tempo em que as pessoas não buscam sabedoria. Não buscam sabedoria para viver. Não buscam sabedoria para aprender. Não buscam sabedoria até mesmo para conhecer mais de Deus. No livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 5, Tiago vai dizer algo fantástico. Ele diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Olha para o seu irmão e diz assim para ele: Deus quer te dar sabedoria. Amém? Deus quer dar a você sabedoria. Ele quer colocar sabedoria na tua vida. Para que eu preciso de sabedoria, pastor? Para eu viver bem. Para eu viver um pouco melhor nessa terra. Irmão, se nós não tivermos sabedoria, nós vamos, infelizmente, viver nessa terra uma vida atribulada. Você precisa ser sábio. Você precisa ser sábio nas suas decisões. Você precisa ser sábio nos seus relacionamentos. Você precisa. Eu preciso.
Você, pastor, eu muito mais ainda. Amém? Eu preciso ser sábio. Agora, essa sabedoria, irmãos, que eu estou falando, não é uma sabedoria que eu encontro na faculdade, não é uma sabedoria que eu encontro num curso de pós-graduação, não é uma sabedoria que eu vou buscar lá em Harvard. Viu como é que está o meu inglês? Bom, né? Harvard, só. Não é uma sabedoria que eu vou buscar no banco escolar. Não estou dizendo que isso não é bom. Isso é bom, isso é maravilhoso. Estude, se você puder estudar, estude. Faça faculdade, né? Faça pós-graduação, doutorado. E eu vou ter o maior prazer de você trazer o seu canudo aqui para a gente orar, agradecer a Deus, abençoar. Vou ser seu fã. Amém? Mas às vezes, irmãos, uma faculdade, um canudo, não traz a sabedoria que nós precisamos para viver. Há uma promessa de Jesus, em João 10:10, ele diz assim: eu vim para que vocês tenham vida, e vida em conta-gotas. É isso que ele falou? O que ele diz lá? Eu vim para que vocês tenham vida e tenham vida abundante. O que é uma vida abundante, irmão? O que é uma vida abundante? Será que uma vida abundante é uma vida cheia de estresse, cheia de problema? Cheia de picuinha, cheia de amargura, cheia de rancor no coração? Isso é vida abundante? Não. E por que muitas vezes nós, crentes, cristãos, que aceitamos a Jesus, que cantamos, que adoramos a Ele, que cantamos que fomos lavados, redimidos no sangue, a nossa vida é do Senhor Jesus, por que nós não alcançamos muitas vezes essa abundância? E quando Deus colocava no meu coração o desejo de trazer essa palavra, essa série de mensagens sobre descobrindo a sabedoria em Provérbios, o Espírito Santo falava no meu coração e dizia: tem muita gente que não consegue desfrutar essa vida abundante, porque está faltando sabedoria na sua vida. Ele tem tudo. Ela tem tudo. Tem um trabalho, tem uma casa, tem uma família, tem um salário no final do mês. Amém? Tem tudo para viver a vida abundante. Tem Jesus, que é o principal. Mas aí falta sabedoria. E quando falta sabedoria, irmão, vem um monte de coisa atrás. E é isso que Salomão vai tratar por todo o livro de Provérbios. O tema de Provérbios é sabedoria. É saber lidar com as situações. É saber lidar com as dificuldades. É saber lidar principalmente consigo mesmo. Principalmente com você mesmo. Nós precisamos pedir a Deus sabedoria para lidar com a gente mesmo. Eu nunca me esqueço, uma vez, eu era pequeno, 7 anos mais ou menos. Eu já falei isso aqui, mas eu acho que alguns não ouviram. Se você já ouviu, fica frio, tá? Ouve de novo. Meu pai encontra um irmão num banco, Banrisul, e eu com o pai. E aí o pai encontra o irmão Armêndio. Os dois já estão na glória. E os dois, quando se encontravam, irmão,
Era faísca. Pentecostal. Meu irmão! Aleluia! No meio do banco, assim, as pessoas todas olhando. O que é esses caras? E aí o irmão Armando pergunta para o pai: e aí, irmão Valdir? Como é que tá? Na bênção? Aí o pai: tudo na bênção, irmão Armando. O único problema é o tal do Valdir. A hora que eu conseguir vencer o tal do Valdir, vai ser vitória. E deram risada, se abraçaram. Tá? Eu fiquei pensando aqui, como assim? Não entendi nada. O que o pai está falando? Como assim vencer o tal do Valdir? E os anos vai passando e eu vou entender que o pai estava falando daquela palavra que Jesus disse: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. É por isso que eu entendo que Salomão, quando ele busca provérbios, quando ele fala os provérbios e começa a discorrer sobre a sabedoria, ele está falando em vencer a si próprio. Ele está falando em negar a si próprio. Se você for ler o livro de Eclesiastes, você vai ver Salomão falando algumas coisas até mesmo apavorantes. Mas no final do livro de Provérbios, Salomão chega a uma conclusão. E ele diz assim: de tudo que eu vivi, eu cheguei a uma conclusão. Quer ver? Vamos ler? Lá no finalzinho de Eclesiastes. Versículo 13 do capítulo 12. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todos os homens. Versículo 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Olha a conclusão que Salomão chega, meus irmãos. Ele está dizendo: as duras penas eu aprendi. Salomão teve tudo que o dinheiro podia comprar. Absolutamente tudo. Desfrutou de tudo que você possa imaginar. Salomão desfrutou. Mas olha a conclusão que ele chega. Ele resume tudo. E aí ele vai dizer, lá em Provérbios, no versículo 7 que nós lemos, que essa conclusão que ele chega, é o primeiro passo para alcançar a sabedoria. Amém? Olha o que diz: o temor do Senhor. Essa tradução está dizendo ciência, mas quer dizer o mesmo, sabedoria. Ciência no sentido de saber, não de ciência científica, tá bom? Então, o temor do Senhor é o princípio do saber. Mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Então, Salomão está dizendo, meus irmãos, que o primeiro passo para você adquirir sabedoria para a sua vida é você temer a Deus. E aqui o temer a Deus não é ter medo de Deus no sentido de, eu vou na igreja hoje, porque Deus o livre, se eu não for na igreja hoje, quem sabe, de repente eu estou ali na rua e
um raio cai na minha cabeça, porque Deus é assim. Não é isso. Temor do Senhor é você saber quem Deus é. Que Ele é fogo consumidor, é sim, mas que Ele é um Deus de amor e que te ama. Temer ao Senhor é você estar disposto a seguir os seus mandamentos. Temer ao Senhor é você amá-lo acima de tudo. Temer ao Senhor é Ele estar no topo da lista. Eu pergunto a você, Ele está no topo da tua lista? Amém? Tem alguém aí? Irmãos, tem uns que Deus não está nem no top 10. Já ouviu falar do top 10, né? Tem as músicas, top 10 da música, top 10, sei lá do que, tem os top 10. Mas Deus não está nem em 10. Hã? Onde Deus está na tua vida? O primeiro passo para a sabedoria, irmãos, é Deus ser o topo da nossa lista. Os mandamentos se resumem e o Senhor Jesus diz: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma, de todo o teu ser. Sabe por que o temor do Senhor é o princípio dessa sabedoria, irmão? Porque quem ama a Deus de fato, de verdade, ele vai receber sabedoria do alto. Amém? Ele vai receber sabedoria do alto. Para quê? Quem recebe sabedoria do alto, irmão, ele tem facilidade para conviver, ele tem facilidade para viver. Quer ver? Abra lá em Tiago, capítulo 3, versículo 17. Olha o que diz o texto. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura. Aleluia. A sabedoria, meu irmão, olha que fantástico isso, Maurício. A sabedoria que Deus coloca na tua mente, a sabedoria que Deus coloca no teu coração, ela é pura, ela não é contaminada. Ela não tem vício de linguagem. Ela é pura, ela vem do trono. Aleluia! Irmão, eu não sei se isso mexe com você, mas comigo mexe. Porque eu tenho orado a Deus e tenho dito: Senhor, me ajuda, eu quero sabedoria do alto, eu quero sabedoria que vem pura, que vem limpa, que vem do teu trono. Para eu saber me portar, para eu saber viver, para eu saber conviver. Ela é pura. Depois ela é pacífica. Amém? A sabedoria do alto, irmão, ela é pura e ela é pacífica. O que isso significa? Ela traz paz. Diga para o seu irmão aí. A sabedoria de Deus, ela traz paz. Eu não sei você, mas a paz é uma necessidade humana. Amém?
Uma pessoa sem paz, irmão, é uma pessoa atribulada. É, não é? Uma pessoa sem paz é uma pessoa que ela não consegue viver direito. Ela está sempre atucanada. Ela não tem paz nem para comer, ela não tem paz nem para dormir, porque ela não consegue. É por isso que Jesus, ele diz: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A paz que Jesus dá é através da sabedoria que vem do alto, ela é pacífica, ela traz paz. A sabedoria do alto, ela é indulgente. O que isso significa? Indulgente é aquela pessoa que tem capacidade de tolerar. É aquela pessoa que tem capacidade até para perdoar. Pode olhar no dicionário. Amém? Olha o que a sabedoria que vem do alto traz para a gente. Uma pessoa que tem capacidade para perdoar. A sabedoria que vem do alto traz isso para nós. Mas aí, às vezes, eu vejo alguns crentes, irmão. Não estou nem falando daquele que não é crente. Estou falando de alguns crentes que bate o pé e diz assim: eu não perdoo. Será que não está faltando sabedoria? Hã? Será que não está faltando sabedoria na tua vida? A sabedoria que vem do alto, ela é indulgente, ela é tratável. Você é uma pessoa tratável? Amém? Uma pessoa de fácil trato? Querido, se você não é, está faltando sabedoria. Você precisa buscar essa sabedoria do alto. Tratável. Plena de misericórdia. Aleluia. Diga comigo, glória a Deus. Plena de misericórdia. A sabedoria do alto, ela é plena de misericórdia. Ela traz a nós esse sentimento de sermos misericordiosos. Uma das coisas que Jesus fala no Sermão do Monte: bem-aventurados os misericordiosos. O nosso problema, irmãos, o nosso problema, eu estou me colocando junto, é que nós queremos a misericórdia para nós, mas para o outro a gente quer o juízo. Sim ou não? Misericórdia para mim, juízo para o Maurício. Maurício sofre porque ele está mais perto de mim aqui. Quando nós temos sabedoria do alto, eu creio que essa sabedoria que vem de Deus, ela coloca em nós algo chamado empatia. Você sabe o que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. Amém? Sabedoria do alto traz a você misericórdia. Ela também traz bons frutos. Quem tem sabedoria do alto produz fruto. Jesus disse: a árvore não se conhece pela a sua aparência, mas se conhece pelo seu fruto. Você já viu o limoeiro da laranja?
Não, eu ia dizer pé de abacaxi, mas abacaxi não tem pé, né? Vamos lá, pé de abacateiro, da manga. Não, irmão. Cada árvore produz o seu fruto. Irmãos, eu desejo do fundo do meu coração que nós, como igreja de Deus, começamos a buscar sabedoria do céu. Começamos a buscar sabedoria do alto. Começamos a buscar sabedoria de Deus para as nossas vidas, para a nossa família, para a nossa casa, para a nossa igreja. Ontem aqui no grupo de teologia eu falava com os irmãos, tivemos uma aula muito boa. Mas eu disse, eu não entendo algumas coisas. Eu sinceramente não entendo, eu procuro entender, mas eu não entendo. Às vezes a falta de sabedoria que há no meio do povo. Nós estamos falando, pregando a palavra, pelo menos 3 vezes por semana. E às vezes nós batemos na tecla de algumas coisas. E aí você vê sempre os mesmos erros. Se isso não é falta de sabedoria, irmão, eu não sei o que é. Nós estávamos numa pandemia, ficamos 40 dias com a igreja fechada, fazendo cultos de live. Voltamos para os cultos, 30 pessoas. Lista bombando. Aumentamos um culto, porque... E aí eu pensei, agora liberou, mas gente, glória a Deus, a igreja vai estourar, vai explodir, no sentido literal, né, irmão? Claro. Aí você vê as cadeiras vazias, aí o povo já não vem mais, prefere outras coisas. Claro, a gente sabe, tem pessoas que não podem vir, trabalho, né? Alguns enfermos, a gente sabe disso. Mas tem gente que simplesmente deu uma afrouxadinha, não, eu vou passear, não, eu vou fazer tal coisa, não, agora, né, já não é mais tão forte o coronavírus, né, já está negócio mais fraco aí. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então nós temos que buscar, irmãos, essa sabedoria do alto para com as nossas vidas. Porque a sabedoria que vem do alto, que vem de Deus, ela vai ajudar. Olha aqui, versículo 1, versículo 2, de Provérbios 1. Eles ajudarão a experimentar a sabedoria e a disciplina. Ele está falando do livro de Provérbios, ele está falando dos provérbios que Salomão escreveu. Eles vão ajudar a experimentar a sabedoria e a disciplina, porque junto com a sabedoria vem a disciplina. Amém? O que é disciplina? Disciplina é algo abrangente. E eu tenho buscado isso em Deus. Eu quero ser uma pessoa disciplinada. Eu preciso ser uma pessoa disciplinada. Disciplinada no quê, pastor? Disciplinada no meu tempo de oração, no meu tempo de leitura da palavra. Disciplinada no meu tempo de consagração a Deus. Disciplinada até no meu comer.
Não ouvi nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Disciplina. Eu li uma frase outro dia que dizia assim: como você quer liderar pessoas se você não lidera a você mesmo? Eu disse, toma. Pá, sabe aquela, a boca do estômago assim? Como você quer liderar pessoas se você não lidera você mesmo? Se você não é disciplinado com você mesmo? Então, meus irmãos, a palavra de Deus, ela precisa nos confrontar. Não adianta eu vir aqui, subir aqui no altar e dizer para vocês, olha, porque isso, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo outro, e pá, e deixar vocês aqui tudo pulando e glorificando. Isso é bom, amém? Nós estávamos fazendo aqui no louvor, a presença de Deus desceu, a glória de Deus desceu, mas a palavra de Deus, ela precisa nos confrontar. E quando eu estava preparando essa mensagem, como o Espírito Santo me confrontou. Como o Espírito Santo me confrontou. Principalmente nessa palavrinha, disciplina. Você precisa ser mais disciplinado. Entra novamente, negar a si mesmo. Porque a nossa carne, irmão, a nossa carne, ela nunca quer fazer as coisas que é de Deus. Sim ou não? Tua carne, meu irmão, ela nunca vai querer orar. Uma vez eu falei com o irmão, eu disse, não, pastor, eu estou esperando, é que eu quero sentir o desejo de orar e jejuar. Irmão, eu disse para ele, vai esperando. Só que tu espera sentado, bem sentado, porque... Agora, depois que você disciplina a sua vida... Sabe o que Paulo diz? Paulo diz assim, ó, eu esmurro a minha carne. Eu esmurro. Eu luto com ela. Amém? Então nós precisamos entender isso. E isso é sabedoria. E aí ele vai dizer, a compreender as palavras que dão entendimento, a viver com disciplina e sensatez. A viver com disciplina e sensatez. Ser sensato. O que é uma pessoa sensata? É uma pessoa equilibrada. Amém? Uma pessoa sensata é uma pessoa equilibrada. Nem muito ao mar, nem muito à praia. Ela traz equilíbrio na sua vida. O problema é que tem pessoas que não têm esse equilíbrio. E a sabedoria, ela vai trazer a nós esse equilíbrio para vivermos com disciplina e sensatez, fazendo o que é justo, direito e correto. Irmãos, parece que essas três palavrinhas aqui, ó, justo, direito e correto. A inversão de valores que nós estamos vivendo hoje, parece que você ter essas três qualidades aqui é coisa do outro mundo. Ah, não é? Eu nunca me esqueço, há uns 2, 3 anos atrás, um rapaz achou uma maleta de dinheiro, ou não sei, não me lembro se foi maleta ou se foi pacote. Eu só sei que ele achou uma quantia de dinheiro. Não me lembro se o rapaz era gari, o que era, mas ele virou notícia nacional, porque ele devolveu. Virou manchete. E aí você fica pensando, tá, mas isso não era para ser o normal? Sim ou não? Era para ser o normal. Ele disse, e o próprio rapaz que fez isso, cara, eu não fiz nada demais. Eu apenas devolvi algo que não era meu. Amém?
justo, direito e correto. Mas nós estamos vivendo num tempo que o justo, o direito e o correto virou exceção. Mas para nós, que conhecemos a palavra, que vivemos a palavra, que queremos viver a palavra, nós precisamos pedir a Deus sabedoria para conseguir viver justo, direito e correto. Amém? Ah, pastor, mas agora todo mundo faz, todo mundo está fazendo assim, todo mundo está fazendo assado. Irmão, o errado é errado, mesmo quando todo mundo está fazendo. A quantidade de pessoas fazendo não define o que é certo e o que é errado. E principalmente nas coisas de Deus. Ele vai dizer no versículo 4: ajudarão a dar prudência aos inexperientes. Prudência, calma, né? E ele vai dizer aqui: e conhecimento e bom senso aos jovens. Cadê os jovens aí? Oh, glória! Acabei de fazer 43. Estou jovem ainda. Mas vocês não digam amém ainda, né? Mas agora, dia 9 de outubro, estou recebendo presente até o final do mês. Tá? Fique à vontade. Mas aqui eu acho muito interessante isso que Salomão está dizendo. E Salomão escreveu muito também dos provérbios para os jovens. Ele diz: bom senso aos jovens. Porque o jovem, irmãos, no ímpeto da sua juventude, ele toma decisões loucas, insensatas. Mas quando ele está ali, naquele ímpeto, ele não pensa mais nada. Ele acha que ele sabe tudo. Sim ou não? Ele acha que ele é o dono da verdade. O pai e a mãe, esses velhos aí não estão com nada. Eu é que sei. Eu é que vivo no tempo da modernidade. Eu é que tenho um smartphone aqui que me dá tudo que eu preciso saber. Cuidado. Cuidado. Estou lendo um livro do pastor Marcos André, e ele começa o livro dizendo que o livro que ele está escrevendo é para o Marcos André dos anos 80, 90. Ele queria que o Marcos André dos 80 e 90 pudesse ler o que ele está escrevendo agora. Porque teria evitado muitos erros, muitas coisas. E às vezes você fala para o jovem olha para você e acha que você nunca foi jovem. Não é? Alguns olham para a gente assim e acham que a gente nunca teve 18 anos. Nunca teve 20. Eles pensam isso. Mas a gente já teve. E se você for sábio, se você for sensato, você vai escutar a sabedoria. Para quê? Para que você não venha passar pelo mesmo ou até pior. Amém? Inteligente é aquele que passa por uma situação e consegue sair dela e consegue aprender com ela. Agora, sábio é aquele que olha outro passando aquela situação e diz: eu não vou passar por isso, vou cortar caminho. Amém, queridos? Que Deus nos ajude e que Deus nos dê sabedoria. Em nome do Senhor Jesus. Só para encerrar aqui, aquilo que eu falei, versículo 5, se o sábio lhe der ouvidos, aumentará o seu conhecimento,
E quem tem discernimento obterá orientação para compreender os provérbios e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. E aí ele encerra dizendo: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Não despreze a sabedoria. Muito pelo contrário, busque ela para a sua vida. Vamos ficar de pé?